Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para toda a gente. Estamos hoje aqui para falar sobre o mês de dezembro, tá? Mas como hoje ainda temos uma semana quase pela frente, então eu gostaria de, para já, comemorar hoje, né? O dia, o Júpiter a ficar direto, né? Hoje o Júpiter fica direto a 28 graus de peixes, né? É a primeira coisa após esta fabulosa lua nova que houve ontem, né? Com uma lua nova de inícios, de pôr as coisas no seu devido lugar, né? Uma lua nova de fogo a 1 grau de Sagitário. Eh, e agora este final do mês ele vai ser exatamente muito elevado. Vamos olhar aqui. Onde é que está? Compartilhar a tela, exatamente. Então vamos ver, este é o céu, como ele está agora. Vocês conseguem ver? Fala só se estão vendo. Ok, muito bem. Então temos este céu. Ai, por que é que isto está tão embaixo? Isto deveria estar mais em cima. Ah, ok. Então temos aqui hoje o Júpiter a ficar direto, né? Estacionário direto. Daqui a nada ele está direto. E isto vai ser muito bom no meio de toda esta situação que está a acontecer de, de tensão constante, né? De dissolução da forma, de caos constante, né? Esta entrada do Júpiter em direct motion, né? Ele ficando direto, vai trazer uma expansão das emoções, da compaixão, da, da bondade, da generosidade, da empatia, da unidade, né? O Júpiter em Peixes, ele está em casa, né? Ele rege Peixes, ele também já se encontrou com o Netuno, então a gente teve, no meio de todo este caos, se tudo correu bem com cada um de nós, a oportunidade de pôr as coisas num certo e num devido lugar, tá? Obviamente que esse Júpiter, ele também tem uma certa tendência, eventualmente, para confundir, para afogar, tá? Ele pode ser tanto um, um gigante, né? Porque ele é um planeta gigante, né? A massa de, de Júpiter é superior à massa de todos os outros planetas juntos do nosso sistema solar. Portanto, ele é um senhor planeta, tá? E ele é o primeiro planeta de transição, tá? Ele fica mais ou menos um ano em cada signo. Então, durante um ano, as pessoas nascem com o Júpiter naquele signo. Então, neste momento, ele representa essa expansão da consciência e da espiritualidade, ou também pode ser a expansão da fraude, da mentira, de todas as coisas que deixam a realidade hum, menos clara, né? Mas vamos esperar que o Júpiter em Peixes tenha sido para todos nós um, um encontro com um caminho, com uma filosofia de vida, com uma verdade interior, um melhoramento interior, né? É isso que no fundo, tudo depende da frequência, né, Luli? Aquela coisa da frequência que a gente estava a falar. O Júpiter tanto pode ser o filósofo e o místico pensador, né? Como pode ser aquele cara que vai jogar no cassino e que tem sorte com a sua, né? O que ele quer é ganhar dinheiro, é ganhar aquele número, é ganhar, sei lá, aquela roleta, né? Então, o Júpiter, todos os planetas, eles vão agir no nível a que a gente permitir que eles ajam, né? E realmente a gente viu nesta pandemia, por exemplo, que houve vários movimentos
de solidariedade, de auxílio e não sei o quê, mas muitos deles eram enganadores, né? Portanto, a verdadeira generosidade, ela se manifesta para consigo mesmo e para com os outros, de um modo imediato, né? Eu, no outro dia, vi um cômico muito engraçado a falar sobre você dar o dinheiro à beneficência, né? Em vez de dar o dinheiro àquela pessoa que está ali sem comida ou sem alguma coisa, entendeu? O quanto esse dinheiro da beneficência, o quanto a beneficência, a falsa beneficência, tem sido um sustento de gente muito safada. Então, o Júpiter em peixe pode ser tanto a bênção, né, quanto exatamente a fraude e o engano. Então, é preciso ter muita atenção àquilo que a gente se liga. Por exemplo, a gente já não está mais num tempo de gurus, né? Há uns que sabem umas coisas, outros que sabem outras. Uns que sabem mais do que os outros, ou alguma coisa mais especificamente. Mas ninguém é superior a ninguém. Eu nunca vi, por exemplo, um mestrezão mesmo, daqueles que nasce e é educado mesmo, tipo naqueles tibetanos, entendeu? Eu nunca vi eles dizendo: ah, você não é evoluída espiritualmente, você é mais evoluída espiritualmente. Eventualmente, em encontros pessoais, eles podem referir-se ao teu estado ou dar uma orientação para que você evolua, tá? Mas eles não vão fazer esse tipo de julgamento que as pessoas agora, sabe, transportaram o ego para o mundo espiritual. Então todo mundo foi Maria Madalena, todo mundo foi Jesus Cristo, todo mundo foi sei lá quem. Desculpa, what? Sabe? Já está na hora de acordar e de perceber que, na verdade, esse Deus é interior, né? Essa conexão, cada um de nós pode e deve desenvolver. E esse é o meu desejo, de alguma maneira, neste Júpiter direto, nos últimos graus de peixes, né? Que cada um possa ter essa via mística, né? Essa via de entrada, de abertura num mundo que tem que mudar, tem que melhorar. O negócio não está. O mar não está para peixe, como diz a minha amiga Eide. O mar não está para peixe, né? Se liga, se é ela que quer ser Áries, né? Ela é peixes de 29 graus e 59, assim. Bom, então, nós temos hoje o Júpiter a ficar direto, que é muito bom, tá? É uma coisa que vai expandir a bênção, vai expandir a graça, né? Para quem a souber usar, para quem a souber conectar, né? E não para que isso, para aumentar mais ainda mais o seu ego, né? Ah, porque sorte para mim é como rezar. Ninguém reza, mas depois rezam para ter um carro ou para salvar não sei quê. Quer dizer, é sempre algo bem material, né? Parece que esses precalços do material também servem para te despertar para para as tuas verdadeiras motivações. Então, aproveitar, né, que a gente está com este monte de planetas em Sagitário, né? E Sagitário é um signo que está ligado à transcendência, ao ir além, a conseguir ver o que está distante, não estar limitado ao, ao presente, ao plano concreto. Não, realmente, o centauro ele tem um corpo de cavalo, metade homem, e depois tem um arco e flecha. Então, ele representa a evolução do animal para o ser humano, né? Então, a humanização, e depois a intenção que com o arco e a flecha ele persegue, né? Então, ele também é regente, o Júpiter também rege Sagitário, né? Então, é muito interessante que ele tenha ficado direto um dia depois da alunação em Sagitário, tá? E também é muito interessante nesta dinâmica de entrada dos planetas em Sagitário que eles todos vão passar pelo trígono ao Quíron, tá? Então, ao fazerem este trígono, é como despertar o guerreiro interior, né? Temos que por que que a gente se sujeitou
Quer dizer, também porque não teve chance de não se sujeitar, né? Mas para que é que a gente andou nesta fragmentação e nesta arrebentação de pedra dos últimos anos? Mais ou menos desde 2010, 2008, 2010, né? E mais especificamente desde o começo da pandemia, né? De uma maneira quase que obrigados a ficar em casa, a olhar para dentro, a ver, a pensar, né? Então, para que é que isso serviu? E serviu para despertar algo novo que não estava sendo possível por causa da nossa vida, por causa do nosso automatismo, seja lá o que foi, né? Então este é o momento de lançar as suas flechas, né? Já que sabe qual é o seu sonho, porque já houve o Júpiter-Netuno, também já desiludiu de muitas coisas e já se afastou de muitas coisas, mas temos aqui um, um sentido maior, um objetivo a alcançar, né? É o que Júpiter representa, é o que Sagitário também representa, né? É a coisa do ir além do ego, do ir além da visão curta, do ir até o horizonte, do encontrar um novo horizonte. Isso significa dispor, né? Abrir-se, deixar ir embora tudo que a gente é, né? E ver o que é que sobra, né? Qual é a nossa essência, tá? Qual é a nossa verdade? Essa é a palavra, uma palavra de Sagitário, verdade, né? Então esta verdade tem que nos conduzir, tá? É uma verdade que está ligada à liberdade, está ligado ao guerreiro espiritual e está ligado ao sonho, ao nosso sonho de ser. Então é muito interessante esta sequência ainda em novembro, de lunação, Júpiter direto e estes trígonos todos ao Quirón, tá? Estes trígonos vão seguir para a oposição ao Marte e o sextil ao, perdão, o sextil ao Saturno, a oposição ao Marte e a quadratura ao Netuno, né? A gente tem aqui esta quadratura do Marte e Netuno com ambos retrógrados, né? O Marte já se está a afastar, mas seja como for, uh, esta dinâmica, né? Uh, Gêmeos, Peixes, Sagitário, é uma dinâmica que a gente vai ver presente e que ainda eu poderia dizer que ainda não é tempo da forma, né? Ainda há aqui a desilusão, tá? Ainda há aqui aquele conhecimento que você tem que adquirir, aquele horizonte, aquela perspectiva, aquela, aquela, aquela parte que você tem que ceder, né? Porque é com Netuno, né? Netuno, a força de Netuno não é uma força bruta, não é uma força do fogo, não é uma força da terra, né? É uma força que tem que vir realmente das tuas vísceras, tá? A força de Netuno é a força do oceano, tá? Ela não é uma força muscular, ela é uma força do território, tá? É como a moda, né? De repente, um dia você acorda, tá todo mundo usando blusa roxa ou amarela. Por quê? Né? Isso é Netuno. Netuno é uma espécie de um Júpiter também, de certa maneira. É diferente, né? Mas o Netuno, ele, ele, o Júpiter, ele amplia, ele expande, e o Netuno, ele dissolve, ele derrete a coisa ali na tua mão, porque ele vai transformar, ele vai levar aquilo a um outro nível, tá? Então, passa por essa purificação. Então, Marte quadratura Netuno é um tempo de muita frustração, né? Os esforços são frustrados, não adianta dirigir é um tempo muito mais de energia e de intenção do que de ação, tá? E que a ação corresponda a um movimento interno. Assim, acho que a melhor maneira de explicar é a história, por exemplo, de um Kung Fu, ou o samurai, ou esses caras das artes orientais, que ele não pensa assim, vou dar um soco. Não, ele deu, né? Quando ele vê, ele é o soco. Dá para perceber? Tá? Outra coisa
que acontece muito, por exemplo, nos mapas individuais em relação aos aspectos de Marte e Netuno, é que, em geral, produz assim uns seres como Robert Newman, não, Robert Redford, o Paul Newman, sabe, assim uns ídolos fabulosos, umas estrelas de cinema, assim, o homem perfeito, a mulher perfeita, né, que tem alguma qualidade ou de sensualidade ou de fantasia, assim, das pessoas sobre essa pessoa, né? Então, também pode ser um momento de exposição, né? De exposição de atos indevidos, de corrupção. Isso eu acho que está a acontecer bastante, né? Principalmente se a gente considerar que esses planetas todos que representam essa busca do sentido e da verdade vão fazer oposição ao Marte e quadratura ao Netuno, tá? Então a gente segue aqui, né? Está muito dominante esta quadratura, ainda apesar de estar já se desfazendo, mas estamos aqui e no dia 29, na verdade já no dia 28, tá? A gente vai ver a Lua a passar em cima do Saturno, isso é sempre um momento de determinação, com o Mercúrio a fazer oposição ao Marte logo em seguida, tá? Então, ao fazer a posição ao Marte, também está a fazer a quadratura. Então, vocês veem que tem aqui esta quadratura, né? E esta oposição, que estão muito dominantes, mostrando de alguma maneira que as coisas não se vão resolver da maneira normal. É preciso subir de nível, tá? Não adianta querer mecanicamente, ou seja, como for. Pronto, temos então aqui o fim do mês, um fim do mês que é sério, tá? E começamos novembro, perdão, e começamos dezembro com uma quadratura do Mercúrio ao Netuno. E, né, passado a oposição ao Marte e o sextil ao Saturno. Tá? Também houve aqui uns quincunços, mas isso aqui eu vou acentuar isto depois. Então, o dia 1 de dezembro começa com a Lua em Peixes, né? A fazer esta conjunção com Netuno e com Júpiter, tá? E a acentuar esses assuntos inacabados, né? Estava a Conceição falando que já não aguenta mais a dissolução dos esforços, tá? Mas não é uma situação particular. Todo mundo que fez coisas viu-as derreterem nas suas mãos, né? Parece que mais importante do que fazer uma coisa é experimentar fazer coisas, entende? Em vez de encontrar, vamos supor que eu era uma criadora de bolsas. Então, em vez de eu fazer a bolsa perfeita, que isso talvez seja um estágio posterior, neste momento eu estou fazendo bolsas, bolsa pequena, bolsa grande, eu estou experimentando. É muito, muito mais importante agora para cada um de nós estar aberto a essa experimentação e essa abertura para coisas que em geral não estariam presentes na nossa vida, do que exatamente se agarrar num lugar. Dá para perceber isso? Né? Que agora não é tempo de formar, não é tempo de fazer nada definitivo, porque as coisas estão em pleno movimento. A única segurança que a gente tem é de se esvaziar e de se entregar a esse movimento. E o esforço de manter a cabeça para fora, né? A confiança de que consegue cuidar das próprias necessidades, encontrar o próprio caminho, né? Tem uma tônica aqui muito forte de intuição, tanto na água quanto no fogo, mas elas não podem estar a brigar uma com a outra, tá? Elas têm que estar assim, não adianta, por exemplo, eu sentir uma coisa
e depois ver os noticiários me falando outra, tá? Porque eu vou acreditar nos noticiários, que a priori são sérios, né? Apesar que cada vez mais a gente vê que não são, ou eu vou acreditar naquilo que eu estou percebendo. É porque eu vim apetrechada para perceber o que é verdade, o que é mentira, o que é que faz sentido, o que é que não faz. Inclusivamente, eu vim apetrechada para ligar a minha antena diretamente aonde eu quiser. É claro que no início a gente duvida, tem muitas vozes dentro de nós, mas agora é o momento de acreditar na primeira voz, naquela voz que fala logo, tá? E não ter medo, é como a voz dizer direita e tu cai para a direita. A esquerda e vai para a esquerda. Não vai ficar brigando. Ah, mas não era para a direita. Sim, era para a direita, agora é para a esquerda, meu. Sabe? Com o terreno tão instável, você tem que criar o seu próprio movimento para atravessar o perigo. Porque é perigoso, mas o perigo contém este valor incrível de oportunidade também, oportunidade de encontrar pessoas, de encontrar coisas, de se libertar de coisas, sabe? É maravilhoso o que está nos acontecendo. E o que está nos acontecendo a nós é que estamos aqui neste planeta, neste momento de transição. Então, cada um de nós tem essa oportunidade de trazer a sua sabedoria, né, para a manifestação, trazer a sua parcela, a sua solução pessoal, tá? É que nem juntar velhinhas, né? Eu levo minha velhinha, Luli leva a dela, Conceição, Carla, todo mundo já tem um fogaréu, 4 velhinhas acesas. Ah, pode não ser nada, mas essas 4 viram 8, viram 20, viram 40, viram 1000 num instante, né? Então, é um pouco essa coisa contagiosa que o fogo precisa de algo a que aderir, né? O fogo não é um autossustentável, né? Ele precisa de uma madeira ou precisa de algum combustível, não é? Mas realmente ele é o que te leva, ele é o que faz você chegar lá na tua visão, né? É, o peixe também, a água também. Se você sabe se entregar, se você sabe conectar com essa intuição da entrega, né? Você também, ele te guia, sabe? Então, há uma combinação aqui que não tem claramente a ver com o esforço pessoal, tipo, não é uma coisa muscular, né? Porque estamos o tempo inteiro com o Marte e Netuno, não é muscular, é algo que é consentido, né? Você está aberta para ver, você está olhando. É uma coisa que tem a ver com, sabe, apanhar o vento em vez de ligar o motor do barco, tá? Apanhar a correnteza em vez de ligar o motor do barco. Tá? Agora não é hora de usar o motor. Há forças muito maiores do que esse motor em ação e elas estão a nosso favor, desde que a gente não se ponha contra elas. Tá? No momento que você está conectada com a tua essência, com a tua verdade interior, sabe? Hum, Mesmo que isso esteja a ser constantemente dissolvido, que não se realize ainda, né? Que seja só um vislumbre, é isso que você tem que seguir, tá? É essa a tua verdade. Então, o guerreiro espiritual tá aqui à nossa disposição, né? Apesar do Quirón retrógrado, tá? Para nos preparar para esta entrega, para esta frustração, para esta oposição, para esta dificuldade. Às vezes é como uma criança que a gente tem que lidar com a realidade, né? Às vezes não é contrariando a criança, nem indo contra, é oferecendo algo a ela, algo novo que você consegue que ela direcione a energia. Então, você tem que aprender a aproveitar esta, estas ondas, estas correntezas, tá? Que estão aí. Acredito que em termos mundiais, né, em termos do mundo,
o que esteja a acontecer, é ainda algo que não dá bem para explicar, né? Às vezes, com certeza que tem muitas mentiras e muitas fraudes acontecendo. Aliás, eu ontem ouvi eh, a notícia de que aquele órgão do Dr. Fauci, sabes qual é, Carla? Nos Estados Unidos É? há um órgão regulador, né? Que era o Dr. Sim, Fauci. Sabes quem são? QRS, ou sei lá, agora não sei. sim. Mas enfim, esse órgão regulador, hoje ou ontem, ou lá o que é que foi, assumiu que há muito mais pessoas vacinadas a morrer do que pessoas não vacinadas. Agora, depois que todo mundo já se Agora, vacinou. exato, Então, esse tipo de coisa, eu acho que algum tipo de purificação, né? Também acredito que não é por ser vacinada que a pessoa vai morrer, mas pode exato. ter a certeza que a maior parte dessas mortes esquisitíssimas que têm acontecido, assim, das pessoas estarem bem, de repente, que nem um passarinho, pif, desaparecem. Uhum. Não tenhas a menor dúvida. Então, eles assumiram que vão começar os testes em humanos agora em dezembro. Até agora, eles testaram em 8 ratinhos. 8. Quer dizer, é indecente. Mas pronto, já para não dizer nada, só para ilustrar o que o Júpiter-Netuno também foi, este engano, né? Quem não seguiu a sua verdade estava em perigo, né? Apesar que também houve o ataque aos não vacinados, né? Houve ataques terríveis aos não vacinados, de repente eles é que eram os causadores, né? Isto tudo serve para que a gente compreenda como é que o coletivo se, se move, como é que o coletivo pensa, né? Como é que isto funciona, tá? Outra vez, né? Como lembrança, o guerreiro espiritual, tá? No dia 3 temos a Vênus a fazer quadratura com o Netuno, né? E o Netuno a ficar estacionário direto, tá? Então, sim, há um desgosto, sim, as coisas estão mesmo a não nos agradar, tá? Mas ao mesmo tempo as aparências também, as ilusões também estão a cair por água abaixo. Então é muito interessante esta caminhada em direção à verdade que eu acho que o mês de dezembro representa, tá? No dia 5 temos uma lua Urano, né? Então continua também a haver uma certa mudança né, de tipo, quando parece que tu já não aguentas mais aqui, para ali. E aí começa ali, né? Não sei, parece que o sofrimento, parece que a perda também tem, ah, parece que quando tu não aguentas, ela para, não é? Ou seja, nós pomos o nosso limite muito anterior ao nosso limite. Então, ao superarmos o nosso limite, nós descobrimos que ele não é um verdadeiro limite. Então, há uma superação também, eu acho. E eh, acredito que essa superação tem a ver com deixares de ser enganada em certas coisas e o Netuno a ficar direto logo no dia seguinte, né? Ahm, este Netuno, ele precisa colaborar, que já ninguém aguenta, né? Já ninguém aguenta tanta água, né? 2023 vai ser um ano de muita água também. Mas isso a gente vai falar depois no mês de dezembro. Eu aviso-vos quando é que a gente vai falar sobre o ano 2023. Não sei se faço logo no começo do mês, se faço lá mais para o meio do mês, mas vou fazer uma noite destas, noite de astrologia, e, e provavelmente não vou esperar o fim do mês e não vou falar só sobre o mês de janeiro. Aproveito e falo logo sobre o ano inteiro. Então, reparem que Mercúrio e Vênus têm estado sempre juntos, né?
Interessante, porque eles agora, daqui a pouquinho, vão mudar de signo, né? Nós aqui, dia 5 então, temos a Lua Urano. No dia 6 temos o Mercúrio a fazer uma quadratura com o Júpiter, tá? Ele vai fazer uma quadratura com o Júpiter e vai entrar em Capricórnio no dia 6, tá? Então, nós temos vários ingressos este mês. Temos o ingresso de Mercúrio em Capricórnio dia 6, a Vênus no dia 10 entra em Capricórnio. Depois, muito importante, o Júpiter entra em Áries, tá? No dia 20. No dia 21, o Sol entra em Capricórnio. E, e pronto, e depois temos o Netuno a ficar direto dia 4 e o Mercúrio a ficar retrógrado no dia 30. E temos a Lua Nova no dia 23. Então, este é mais ou menos o sumário, né? Não há uma. eh, assim, parece que as coisas devagarinho elas estão a começar a andar. Elas não estão paradas, mas a velocidade não é rápida, é uma velocidade de Capricórnio. Até porque a gente passa por este teste da verdade, tá? Da verdade, da vocação, da motivação interior, do ser interior, tá? Mas estes planetas todos vão entrar em Capricórnio e vão ter que passar pelo Plutão. Tá? E isto é muito importante, porque há muitos assuntos pendentes do ano passado, de quando o Plutão estava aqui mais ou menos neste grau e os planetas todos passaram. E agora a gente está a ver os últimos meses de Plutão em Capricórnio, né? Plutão é um planeta que vai demorar muito, muito tempo a voltar a Capricórnio. Isto já é o começo do Plutão em Aquário. Tá? Então, esta passagem dos planetas pelo Plutão, que vai acontecer aqui no mês de dezembro, ela é muito, muito importante, exatamente para que este começo venha, venha tudo limpinho. É uma espécie de um pente fino, né? Apesar de Plutão não tem nada a ver com pente fino, mas aqui no caso é uma coisa que parece que vai ficando cada vez mais fino, que é para tirar a lêndia de uma vez. Eu lembro-me, lá no Brasil é que havia isso, a gente apanhava, as crianças apanhavam piolho na escola, era muito piolho, se fosse lá a escola que fosse, eram escolas chiquérrimas e todo mundo tinha piolho, era inacreditável. E depois tinha que tirar mesmo com o pente fino. Né? Então, dependendo do que é que está na tua cabeça, tens que estar nesta dedicação, né? Uma dedicação que não é normal. Ela serve para te assistir numa transição. Ela não serve para constituir uma base, não, ela serve para atravessar o rio, para atravessar o perigo, para atravessar, para sair de onde tu estavas e para chegares aonde está. Então não te ponhas a apanhar pedrinhas e coisas no caminho. Não é tempo para ir leve, para ir aberta para o que vem. Mas é o que vem que te vai descobrir, não és tu que vais descobrir o que vem. Tu tens é que te descobrir, né? Tens que estar limpa, aberta, corajosa, em vez de cheia de medo e com a cabeça cheia de mentiras, tá? Eu acho que aqui esta quadratura do Mercúrio ao Júpiter, antes da entrada do Mercúrio em Capricórnio, é isso, deixa de mentiras, pá. Tá? O Mercúrio passa e a Vênus também vai passar, tá? Então, no dia 7 nós temos uma oposição importante aqui, enfatizada, do Marte ao Sol, com, com a Lua conjunto. Eu não sei porquê, mas eu estou com um mau pressentimento deste dia. E por isso, assim, pode haver aqui. Não necessariamente, estás a ver, porque este Marte, apesar de também por estar a recuar, está a sair dessa influência, ele está em trígono com o Saturno. Então o Saturno também está aqui a ajudar. Ele está em semissexto com o Urano. Então há aqui, assim, é como, por exemplo, não te querem deixar, uma vez, o embaixador do Brasil, Portugal no Brasil, era amigo dos meus pais. Eu não o via desde que era pequenina. E
fui a Brasília e precisava de uma sala para dar uma palestra e liguei para o consulado para falar com ele. E a secretária simplesmente não me deixou falar com ele. Simplesmente. Porque a função dela é barrar. Eu fiz um telefonema esquisito, olá, isso aqui é filha de não sei quem. Está louca, né? Nem me deixou falar com ele. Ou seja, eu encontrei-o meses depois, num jantar, e reclamei, disse, olha, que a sua secretária não me deixou falar consigo. E ele deu-me uma das lições, esse senhor já morreu, ele deu-me uma das lições que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, Nazaré, se a porta estava encostada, era empurrar um bocadinho. Então é pressuposto, né? É como, por exemplo, estares nos bastidores de um festival ou qualquer coisa. Se tu andas muito à toa, sempre vai vir alguém para te pôr para fora. Mas se tu sabes onde tu estás e para onde tu vais e o que é que tu fazes, se tu estás certa do que tu estás ali a fazer, ninguém te tira dali. Então eu acabei por conseguir a sala sem falar com o embaixador. Mas eu poderia ter empurrado a porta. Eu é que não me pus nessa situação. Ela foi mais eficiente do que eu. Ela estava a fazer a resistência dela. Eu deveria ter sabido resistir à resistência, tá? Então é muito interessante esta história para este momento, porque não dá para viver como se estivesse tudo bem, tá? Mas dá para encontrar o ponto de menor resistência. Dá para Dá para não entrar, por exemplo, em brigas este dia não brigar, sabes, a não ser que seja mesmo necessário, mas isto pode ser um tipo quase como um fogo de artifício, que não vale a pena, tá? Não vale a pena brigar, sei lá, quantas pessoas se podiam ter chateado porque uma vacinou, outra não vacinou, ou porque é Lula, ou porque é Bolsonaro, ou porque é, sabes, pelo amor de Deus, cada um faz o que quer e tem o direito de escolher a sua via. E nós, os outros, que não concordam com essa, temos que respeitar e também temos que ser respeitados, né? Então, também acredito que aí tem que se criar novos limites, né? Tem que se criar mais do que limites, novos pontos de apoio. Abrir mão dos antigos pontos de apoio e encontrar novos pontos de apoio. Aqui temos no dia 9 a Vênus a sair. No dia 9 ela faz então a quadratura com o Júpiter e entra em Capricórnio. Tá? E muita atenção, tá? Porque estes planetas estão a entrar aqui em Capricórnio, eles todos vão passar pela quadratura ao Quirón. Então, que em novembro foi uma inspiração, foi uma visão, em dezembro vai ser um cutucado, sabes? Ou tu já estás no lugar certo, a fazer as coisas que tu tens que fazer ou a não fazer, ou vais levar uma cutucada do guerreiro interior, do guerreiro espiritual, porque é uma quadratura. Então, se não te puseres a jeito, se te puseres a jeito, a onda leva-te. E tu estás com a força toda de realização, né? Mas se tu não conectares, se tu não estás na tua essência, na tua verdade interior, vais levar outra pancada, tá? E essa pancada, de alguma maneira, ela está representada por este eixo aqui de quadratura do Saturno com o Sol. Não, perdão, eu estou aqui a ver. O Marte com o Netuno. Não, desculpa, enganei-me. Andando aqui um bocadinho, ops. No dia 14 nós temos o Sol a fazer a quadratura com o Netuno. Já temos aqui o Mercúrio a fazer quadratura com o Quirón. Tá? Então eu acredito que vai haver mais forma a partir daqui, mas ainda pode ser a dissolução da forma. Tá? Tudo depende da conexão que a gente estiver a fazer, né? O quão verdadeiro for aquilo que cada um de nós produzir, estiver a produzir de si, estiver a trazer de si. Tá? Acho que há aqueles que estão na posição certa, na forma certa, vão ter um avanço
e outros que não estão vão ter uma oportunidade de correção. Tá? Então, aqui no dia 15, né, nós temos, como temos a Lua em Touro desde o dia 14, a Lua em Virgem, ela está a fazer trígono com os planetas que estão em Capricórnio e com os planetas que estão em Touro. Então, tanto no dia 14 quanto no dia 15, é um tempo bom para avaliação do uso dos recursos, das intenções, né? É um tempo bom para avançar, mas é preciso que tenha havido essa perspectiva anterior. É como, vamos supor que a pessoa está num trânsito da rua mesmo, de carros, um trânsito em que está bloqueada, e aqui no dia 14 e no dia 15 pode avançar ou pode encontrar um outro caminho alternativo. Talvez seja mesmo o caminho alternativo a, a, a resposta, porque o Mercúrio sai da quadratura com o Quirón para um trígono do Urano, e como vocês sabem, o Urano é sempre muito alternativo, né? O Urano está aqui ainda, conjunto ao Nó do Norte, a trazer mudanças enormes a nível da realidade concreta. Mudanças que, apesar de nos parecerem desestruturantes, podem ser altamente libertadoras e serem realmente a única maneira que a gente tem de criar a nova realidade, a nova terra, uma coisa que tenha a ver com a gente. Ok. Dia 17 temos este Mercúrio exato com o Quirón a fazer trígono. Então, mesmo que haja ali um impasse, né? Vamos supor 14, 15, a pessoa percebe que afinal tem que ir por outro lugar, e depois 16 há um certo conflito, e 17 pode aparecer a solução. A solução pode não aparecer imediatamente. Tá? As coisas neste momento não são imediatas, elas são muito graduais. No dia 19, a Vênus faz a quadratura com o Quirón, do dia 18 para o dia 19. E no dia 20, isto é muito importante, o Júpiter entra em Áries. Ora, o Júpiter fica mais ou menos um ano em cada signo, tá? E ele esteve em Áries de junho de 2010, depois saiu em setembro e voltou em janeiro. Ou seja, de setembro a janeiro ainda voltou para Peixes e depois voltou para Áries. E aqui eu deixo para vocês, né, esse trabalho de pesquisar o que é que estava acontecendo aí nesses anos de 2010, 2011, e se isso foi um avanço ou não nas vossas vidas, se isso, o que é que isso representou, né? Aqui nós estamos a ter, talvez depois, quando eu falar sobre o ano inteiro e quando eu falar sobre Júpiter em Áries, eu falo sobre o que é que estava a acontecer em Portugal nessa época, e é muito importante a gente se lembrar disso, porque neste momento, de certa maneira, nós estamos numa posição parecida, mas podemos não meter o pé na poça como metemos da outra vez, tá? Desde que haja mais consciência. Então, no dia 20, o Júpiter entra em Áries e isso vai se sentir fortemente, né? As pessoas vão ficar mais guerreiras, mais aguerridas, né? Com estes planetas todos em Capricórnio a caminharem em direção ao Plutão e o Júpiter em Áries. Vai ser bonito, vai, tá? Porque este Júpiter vai fazer quadratura com com o Sol, por exemplo, né? No dia 21. Dia 21, o Júpiter e o Sol fazem logo. Eu diria que isto inicia uma outra fase, tá? Esta fase que é muito mais determinante, muito menos de adaptação e muito mais Capricórnio, né? De realização concreta, de inteligência concreta. Inteligência, uh, como lidar com estes últimos. A gente está mesmo com os últimos. Sabes aquelas últimas nódoas do fogão ou da roupa?
ou aquela coisa que tu deixaste mesmo para o fim, que são os últimos graus do Plutão em Capricórnio, 27, 28 e 29, tá? Então, o Capricórnio que representou, né, desde que ele entrou, a dissolução de tantas estruturas, né, a revelação de tanta corrupção, né? Nada. Assim, óbvio que se eu fiquei a ver a RTP e a TVI e a SIC e a BBC, sei lá, e a CNN, e é óbvio que eu não tenho acesso a todas as informações, mas se eu realmente me informei e fui à procura da, sabes, das fontes, de questionar cada coisa que não fazia sentido dentro de mim, eu chego ao fim deste ano com uma noção completamente diferente do meu papel no mundo, sabes? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu sou, tá? E eu posso contribuir de uma maneira completamente especial para este momento. Também pode ser que não faça, não precisa de ser uma coisa manifesta, por exemplo, conseguir estar calmo e ser feliz no meio desta confusão toda já é um grande passo, sem ser poliana, né? Sem estar a ignorar o que está a acontecer. Mas eu acho que é essa a indicação desta última, a partir do dia 21, que é a entrada, como vocês sabem, a entrada do Sol em Capricórnio corresponde ao solstício do inverno, não é? Então, a noite mais longa do ano e, e é realmente um período de interiorização e de força interior. É um momento na natureza em que tudo se vira para dentro. Se estás, por exemplo, num lugar sei lá, os passarinhos, as árvores, tudo, as forças deles viram-se para dentro, né? Então, a luz é interior, esse o símbolo do Natal, né? Da luz interior, a verdadeira luz no meio da escuridão, e é isso que a gente tem que ser. E acho que este mês de novembro nos apetrechou com as luzes de Sagitário, tá? Sempre apoiado pelo guerreiro espiritual, e agora vem Capricórnio para pôr os pontos nos is e limpar as últimas coisas, desbloquear aquilo que pode estar ainda a impedir a resolução, porque as coisas estão mais, aquelas nódoas estão mais agarradas do que nunca. Ao mesmo tempo que a gente percebe na ordem social a corrupção e as estruturas a serem a caírem por terra, tá? Mas ao mesmo tempo parece que há umas raízes do mal que se levantam com mais força, tá? E é assim também dentro da nossa estrutura pessoal. Então há que ter esta determinação e há que ter esta força de Capricórnio frente a esse obstáculo, essa inteligência que não é arrebentando com o obstáculo de frente, tá? É exatamente utilizando a inteligência ancestral, a inteligência baseada na experiência, em muita experiência, tá? É para utilizar a sua humanidade no seu máximo neste fim de ano e dando a sua contribuição, mesmo que seja aparentemente mínima, né? Para a resolução deste coletivo, porque a gente vai entrar numa fase nova e depende da maneira como a gente resolver esta fase, o tipo de fase nova que vai ser, tá? Então o ano prossegue aqui, né? Com estes planetas que já passaram pela quadratura, eh, ao Quíron e pelo trígono ao Urano, né? Então, portanto, introdução de novos elementos surpreendentes também. O Quíron também representa essa coisa inesperada, né? Por exemplo, sei lá, há um aspecto que eu estou a viver na minha vida, pá, há 3 meses que eu estou com obras em casa, tá? Está a ser muito incómodo, está a ser mesmo muito desafiante, mas a verdade é que daqui a nada eu vou ter uma casa fabulosa. Então valeu a pena ou não aguentar estas obras? Né? Então é isto, é assim dessa maneira que a pessoa tem que pensar. Mesmo que para mim
pá, tanto fazia, não queria, não estava a contar. Ah, não interessa. O que interessa é que estão-me a dar uma casa novinha em folha, sem eu fazer nada. Bom, eu posso agradecer que isto foi a crise que aconteceu comigo, né? Houve gente que morreu, houve gente que está doente, houve gente que perdeu o emprego, houve gente, né? Para eu ganhei um presente muito incómodo, né? Mas um presente. Então, de que maneira é que eu podia transformar isto num pesadelo ou num sonho? Para que é que agora, chegando a este ponto, eu espero que este mês de dezembro seja a construção de um novo espaço para mim, tá? Para mim e para tudo aquilo que eu abrigo. Dá para perceber este tipo de exemplo? É simples, não é? A gente deve tentar ser muito simples em astrologia, não é? Porque é na simplicidade que está a máxima sofisticação. Se a pessoa consegue realmente chegar ali à essência, o símbolo abre-se, né? Se eu fico só na capa do símbolo e a falar adjetivos sobre o que está para acontecer, eu não chego lá. Eu tenho que chegar ao sentimento da coisa, à semente da coisa, tá? Então, dado este desafio do Júpiter em Áries, para que cada um pense, né? E passado esta quadratura do Sol ao Júpiter no dia 23, tá? O Sol aqui, o Júpiter aqui. Júpiter já, o Sol já passou antes, dia 22. Não interessa, dia 20, 21, 22. Nós temos aqui uh, a lunação no dia 23, né? Deixa eu ver a que horas é que isto é. Temos a lua nova a 1 grau de Capricórnio, de novo indicando um início, né? Mais ou menos por volta das 10 e pouco da manhã, um bocadinho antes das 10h20, por volta das 10h20 ou 10h15, assim, temos esta lua nova. Esta lua nova aparentemente não se comunica com muita coisa, tá? Aqui no mapa, mas faz uma quadratura com o Júpiter. Então, para mim, isto indica que aquilo que assim, aquela coisa a que eu cheguei, né? Ela vai estar com toda a força para crescer. Aquela semente que eu escolhi, né? Eu que estive a limpar o meu jardim, a nutrir o meu jardim, a regar o meu jardim, a tirar as ervas do meu jardim, as pedras, enfim, tive um trabalheiro e depois pus umas coisas, mas aquilo choveu e estragou-se, pus não sei o quê e aquilo estragou-se. De repente, eu tenho aqui um momento em que parece que a coisa pega, em que parece que a coisa vai, em que eu já fiz um monte de bolsas, né? E eu já sei qual é a bolsa certa. Então, este é o momento, aqui pertinho do Natal, tá? Eu acredito que é o momento em que a gente vai sentir se a nossa intenção e se a nossa necessidade e o nosso desejo estão unidos, né? Se a gente está na estrada certa ou não, tá? Porque em breve todo mundo vai ter que passar aqui pelo Plutão. E se não tiver, e se o rei for nu, a gente vai saber que o rei está nu. Aqui já não há mais enganação. Então, está em horas, espera aí. Noite de Natal é uma noite com lua conjunto a Vênus, né? Ela vai, acho que aqui do Natal até ao começo do ano, vai ser puro aperto mesmo, vai ser realmente os planetas todos a aproximarem-se do Plutão. Chega aqui ao dia 28, Mercúrio fica estacionário, fica retrógrado no dia 30, né? Dia 28, 29, a Vênus e o Mercúrio, a Vênus vai além do Mercúrio, o Mercúrio vai pensar outra vez sobre certas coisas, houve coisas que ainda não ficaram bem entendidas,
mas acho que o valor, os objetivos já estão claros, mas ainda há acertos, há acordos a fazer. Isto ainda não está, ainda vai ter que passar pelo crivo aqui este Mercúrio fica retrógrado até janeiro, até ao dia 19 de janeiro, ele vai recuar até 8 graus de Capricórnio, então ele fica retrógrado no dia em que o Sol está no grau até onde ele vai retrogradar. Então, este Sol, de alguma maneira, este dia 30, representa a questão que o Mercúrio vai ainda voltar a resolver. Vai ter que andar para trás para resolver, tá? Então, o ano termina aqui com uma lua em Áries, né? Terminar este ano com uma lua em Áries é mesmo fogo, não aguento mais esta fila, fogo, não aguento mais esta sala cheia de gente, ou este impasse, ou ir por ali, ou ir por aqui, né? Então, há aqui, para além deste aperto da Vênus, do Mercúrio, a passarem pelo Plutão e depois do Sol também a passar pelo Plutão, nós temos a Lua a atiçar. Esta lua em Áries a dizer, então, como é que é? Qual é a tua responsabilidade pessoal nisso? O que é que tu podes fazer para melhorar isso? O que é que tu ainda não fizeste? Não interessa, aqui não interessa a responsabilidade do outro. Interessa a tua parte, tá? Áries e Capricórnio. Vai ter que resolver de alguma maneira, tá? Até porque este Sol está a fazer o trígono com o nó do norte, com o Urano, está a fazer a quadratura com o Quirón e está a fazer ainda um quincúncio com o Marte. Quer dizer, a ação ainda não é muito, tipo, não, ainda não é hora de usar o motor, né? Vamos supor que estavas a usar o vento e depois usaste a correnteza. Ainda agora não é para usar o motor, tá? Depois eu agora aviso-vos quando é que eu vou falar sobre 2023. Basicamente agora, quem quiser pode fazer as perguntas. A sensação geral que eu tenho do ano é uma sensação de que não é um mês tão agressivo como como os anteriores, por exemplo, né? Outubro e novembro, que foram bem puxados, né? Mas é um mês em que é mais definitivo. Então vamos supor, se a gente imaginar que estavam a gritar ou a brigar com a criança eh, em outubro e em novembro, agora vão-lhe pegar na orelha, sabes? Há uma compressão, há uma, há um, agora também, se fosse o caso, já chamavam a polícia e já levavam aquela professora ou aqueles pais para a prisão. Mas no meu tempo não era assim. A gente era realmente torturados. Então, é por causa disso que eu me veio este exemplo. Mas outras coisas vocês podem pensar, né? Há uma, tipo assim, querendo ou não, vais passar por ali. Com medo ou não, com outra ideia ou não, vais ter que passar por ali. E a tua passagem por ali pode ser libertadora. Então, andar com fé eu vou. É isso. Mas não é uma fé vazia, é uma fé que está baseada na intuição, está baseada na tua sabedoria de muitas vidas, na tua certeza de que estás aqui para representar, para trazer essa energia para este momento, para este planeta. É muito, não é à toa que cada um de nós está aqui. Podiam ser outras pessoas, somos nós. Então, atenção, né? Todos os mestres, esses visionários todos, dizem que a gente nunca teve um momento assim, em termos de planeta. É um momento muito, muito especial em que está a haver uma evolução não só individual e coletiva, mas está a haver uma evolução do próprio planeta. O próprio planeta está a evoluir. E eu acho que vai haver muitas descobertas, por exemplo, no que diz respeito à água e no que diz respeito à terra interna, aos mistérios. Acho que a gente vai descobrir um universo de coisas
que estavam invisíveis até agora. Mas para isso era preciso tirar estas viseiras, estas coisas que estavam na nossa cabeça. Olha, Luli. Ei, parece que está num avião, Luli. A Luli está no Japão, pessoal. São sete, Ah, são 7h44 no Japão. Então, obrigada. Se obrigada. ninguém tem Obrigada a perguntas, nós. ninguém tem nada para dizer, Não, Não absorver a informação. então desejo a todos um maravilhoso dezembro e que apareçam depois para o coisa sobre 2023. Sim, Tá bom? com certeza. tá. Então, vá. Muito obrigado. Beijinhos, Beijinhos. tchau. Beijinhos. Tudo bom. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.